Não existe negócio mais rentável do que aquele assegurado pelo Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Mané Mago, revisado e narrado por Coreia com K. Durante o período da expansão marítima europeia, tratando mais especificamente da expansão portuguesa, era comum a bordo das embarcações virem tabeliães e notários com a função de fazer o registro dos eventos durante as expedições, além de tomarem nota dos negócios realizados pelos navegantes e suas posses. Eles efetuavam também os registros do domínio das novas terras encontradas para a coroa que representavam. No que diz respeito às leis aplicadas ao Brasil colônia, naquela época, por ser o Brasil parte de Portugal, as leis da metrópole eram aplicadas aqui, onde as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, representadas pelas ordenações manuelinas, mas posteriormente representadas pelas ordenações filipinas. Esta última legislatura ficara vigente mesmo após a independência e proclamação da República, pois o artigo 1º da Lei de 20 de outubro de 1823 decretou que todas as ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções promulgadas pelos reis de Portugal permaneceriam vigentes no Brasil, nas partes em que não foram revogadas ou alterados. Dessa maneira, um fato curioso era que as ordenações filipinas, no que tangia ao direito notarial, se mantiveram vigentes no Brasil até o ano de 1981, com a alteração do artigo 134 do Código Civil de 1916, que regulou a forma e os requisitos de lavratura, revogando tacitamente a legislação do antigo Reino de Portugal, ainda vigente no Brasil. Aqui é válido evidenciar que mesmo no direito português, as ordenações não tiveram tanta sobrevida, perdendo sua vigência em terras lusitanas à medida que foram ocorrendo a formulação dos sucessivos códigos do século XIX em Portugal, seguindo a tendência das codificações oitocentistas na Europa. Nas ordenações filipinas, o encarregado de nomear tabeliães e escrivães era o rei. No entanto, no Brasil colônia, as capitanias tinham autonomia para nomear os tabeliães e escrivães, exceto nos casos de os donatários perderem o domínio das capitanias por descumprirem os termos da Carta de Sesmaria, situação na qual os tabeliões voltavam a ser nomeados diretamente pelo rei. Stuart B. Schwartz ressalta que os cargos de tabelião e notário, assim como os outros cargos relacionados à administração do reino, como os cargos de escrivães e fiscais de porto, eram providos por meio de doações, compras e até mesmo adquiridos pela sucessão. Inclusive cargos tidos como de nível mais elevado, como o cargo de magistrado e de meirinho, magistrado encarregado de aplicar a justiça e fiscalizar a aplicação dela nas terras senhoriais, que também sofriam tal tratamento, mesmo que, nesses casos, se exigisse uma mínima qualificação no conhecimento do direito. Aqui é fácil percebermos que o trato de cargos de desempenho da função pública como sendo um direito real particular e transmissível por alienação ou sucessão causava uma enorme vulgarização da função notarial e registral, permitindo que pessoas totalmente desqualificadas e até mesmo ignorantes da ciência jurídica e da prática notarial ocupassem esses cargos. Tal vulgarização também se dava pelo exacerbado caráter elitista das ordenações filipinas, exigindo quase sempre o sangue nobre dos aspirantes aos cargos estatais, caracterizando dessa forma uma clara divisão das sociedades em castas, trazendo diversos tratamentos discriminatórios baseados apenas no extrato social em que estava inserido o indivíduo. São diversas passagens das ordenações em que fica evidente o elitismo da época medieval, como o trecho a seguir, extraído do primeiro livro, título 62, caput e item 1º. Citação: o meirinho mor deve ser homem muito principal e de nobre sangue, que às custas de muita importância, que lhe per nós ou per nossas justiças requeridas, possa bem fazer. E a esse ofício pertence prender pessoas de estado e grandes fidalgos, e senhores de terras, e tais que as outras justiças não possam bem prender. Fim da citação. Logo, um criminoso nobre necessariamente só poderia ser preso por um meirinho mor igualmente nobre encarregado dessa função, de maneira que seria impossível que uma pessoa ordinária realizasse essa diligência. Nesse mesmo sentido, vale parafrasear as palavras de Hugo Otávio Tavares Vieira, mestre em Direito e juiz federal, que critica a herança histórica de privilégios infundados advindo desde tempos medievais e que até hoje se perpetram no direito brasileiro. Citação:
Mas, olhando um pouco para o Brasil de hoje, em que é tão difícil condenar alguém que tenha dinheiro. Se condenado, é tão difícil levá-lo à prisão. Se levado, é tão difícil mantê-lo nela. Se mantido, é quase impossível que não receba tratamento especial. Este nosso país é tão diferente daquela terra medieval em que foram escritas as ordenações? Pergunto. Fim da citação. Por muitas vezes, a coroa concedia esses cargos a particulares, como forma de prestigiar os bons serviços ou explorações militares prestadas a ela, sendo possível que o provimento fosse concedido não apenas aos candidatos em perspectiva de serem nomeados, mas também a viúvas ou órfãos como dote. Também era comum aos ocupantes desses cargos possuírem mais de um cargo, e neste caso, era perfeitamente possível que eles tivessem representantes para preencher essas lacunas de trabalhadores. Além disso, as ordenações sempre prezavam pela criação desenfreada de cadeiras ditas como necessárias, como o cargo de enquiridores, cuja função era simplesmente inquirir as testemunhas, trabalho perfeitamente passível de ser feito pelo próprio magistrado ou meirinho. No Brasil, com a edição da Lei de 11 de outubro de 1827, foi estabelecido o modo como se daria o provimento de cargos da Justiça e da Fazenda. Nesta lei, ficou estabelecido que a partir de sua edição seria proibida a transmissão a título de propriedade dos cargos da Justiça e da Fazenda, e que estes cargos seriam providos a título de serventias vitalícias. No entanto, tal lei ainda foi ineficiente para exigir formação jurídica e tempo de experiência profissional dos aspirantes aos cargos. Neste aspecto, fica evidente que a Lei de 11 de outubro de 1827 pouco efeito teve, pois, apesar de coibir a transmissão de cargos da Justiça e Fazenda Pública entre vivos, permitia, mesmo que dissimuladamente, a transmissão de pai para filho das serventias vitalícias a título sucessório. Somente após a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a partir daqui dita como CRFB, começaram a ser realizados os primeiros concursos para provimento de serventias extrajudiciais, pois até então essas funções eram providas por meios obscuros através de nomeação dos governadores dos estados, no período republicano, por nomeação dos presidentes das províncias no período imperial, ou ainda por nomeação de capitães donatários, ou do rei de Portugal no Brasil colonial. Lembrando que até então também era permitida a efetivação de sucessores dessas delegações. No entanto, mesmo após a promulgação da CRFB de 1988, houve a transmissão de delegações de cartórios sem o respeito à determinação constitucional do concurso público. Tais fatos levaram a Constituição Nacional de Justiça, CNJ, a decretar em 2009 a vacância dos servidores notários e de registro, ocupados em desacordo com as normas constitucionais através da Resolução nº 80. Em seguida, foi expedida a Resolução nº 81, que determinou que o provimento de vacâncias de serventias extrajudiciais se daria por meio de concurso público, regulamentando outros requisitos para a realização dos certames. Mesmo após esses esforços, ainda há indícios de fraudes em certames para o provimento de cartórios, como no caso do 41º concurso público para admissão nas atividades notariais e ou registrais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizado em 2008, no qual o CNJ, após denúncias de candidatos, anulou o concurso em sessão plenária durante a análise do procedimento de controle administrativo, o PCA. Em 2010, a Corregedoria do CNJ, por uma decisão, determinou a realização de concurso público para o provimento de 5.561 serventias extrajudiciais declaradas vacantes, por estarem ocupadas ilegalmente por interinos. A Corregedoria ainda determinou que os interinos providos provisoriamente não poderão mais receber acima do teto salarial do serviço público estadual. Assim, determinou que todo proveito remuneratório que ultrapassasse o teto seja revertido aos cofres públicos. Alguns interinos estão há anos na direção dos cartórios e possuem rendimento mensal superior a 5 milhões de reais. Dentre as várias serventias em situação irregular declaradas vacantes pelo CNJ, muitas foram providas por meio de permuta entre parentes. No que diz respeito ao teto remuneratório dos substitutos ou interinos investidos nos cartórios, o STF, em 2020, decidiu que estes terão a sua remuneração limitada ao teto constitucional dos servidores públicos previstos no artigo 37, inciso 9, da CRFB de 1988. Porém, a decisão também deixou claro que o teto não se aplicaria aos titulares definitivos dos cartórios, classificando-os como uma exceção ao teto remuneratório dos agentes públicos.
As controvérsias em relação à realização de concurso para provimento de serventias extrajudiciais continuam. Pode-se analisar o contundente caso do estado de Alagoas, que mesmo após decorridos mais de 30 anos da promulgação da CRFB de 1988, não teve realizado ainda o seu primeiro concurso público para provimento da delegação da função notarial e registral. Em decorrência da decisão da Corregedoria Nacional de Justiça de 2010, o Tribunal de Justiça de Alagoas, o TJAL, tomou providências para a realização do concurso para a outorga da delegação de função de notas e de registros no Estado. Porém, um PCA tramitou no CNJ de 2014 até 2018, por ocasião da realização de concurso público. Dessa forma, diversos recursos foram feitos ao CNJ durante o período de 3 anos, alegando-se que houve o questionamento sobre a probidade da função universitária de desenvolvimento de extensão e pesquisa, o Fundesp, instituição vinculada à Universidade Federal de Alagoas, contratada pelo TJAL para a realização do concurso. Em decorrência de novas impugnações sobre irregularidade na realização do certame, o plenário do CNJ decidiu pela suspeição de todos os desembargadores do TJAL para a realização do concurso e este foi suspenso. Após a decisão, em 2019, o CNJ tomou para si o encargo de realizar o concurso para provimento das funções notarial e registral em Alagoas e contratou com a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, VUNESP, e designou desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo para comporem a comissão de realização do concurso, este que foi realizado em 2019. Mas com problemas com a impressão das provas, aplicação da mesma prova em dias distintos, o CNJ anulou o resultado. Novas datas para a realização das provas foram marcadas para 22 de março de 2020, mas esta foi o bichinho chinês que atrapalhou tudo, sendo suspensa a realização das provas do concurso público e até hoje o certame não foi realizado. Por isso, podemos dizer com propriedade que a máfia dos cartórios brasileiros é grande, forte e endinheirada. Um braço do Estado que só onera as atividades aqui no Brasil e que deveria ser expurgada, haja visto que atualmente temos soluções digitais para essas atividades. As seclas do governo apenas consomem o tempo e o dinheiro de todo cidadão brasileiro. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo e só se gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.